lugar é esse, bicho? Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo depois de tanto tempo fora, fazendo apenas alguns vídeos de entrevista a mais, trabalhando no Instagram, dando aula online por si só que agora ao vivo, com uma estrutura um pouquinho melhor. Esse ano de 2021, a Argumenta Mais decidiu fazer algo diferente. A gente decidiu de fato investir no YouTube, de fato dedicar um tempo exclusivo ao YouTube. Eu sei, a nossa capa aqui do YouTube está escrito Escrita Acessível toda semana. E bem na prática não é bem toda semana, né? É a cada 6, 7 meses. Entretanto, tá tudo certo, a gente já conseguiu se ajeitar. Agora a gente vai dedicar um tempinho semanal aí pro nosso querido YouTube. Além disso, gostaria já de fazer um comunicado aqui. Segue a gente lá no nosso Instagram, @argumentamais, mas também segue a gente em uma outra rede social que nós estamos entrando agora, no Spotify, argumenta.cast. Lá no caso do Spotify, a gente vai estar trabalhando com conteúdos um pouco mais aprofundados, fazendo alguns bate-papos com alguns profissionais diferentes também. A gente vai tentar fazer com que existam todo um universo por detrás da Argumenta Mais nas mídias sociais, para que você, meu querido estudante, possa aprender de fato e possa ter de fato uma escrita acessível. No caso, esse nosso primeiro vídeo, ele vem com um conteúdo mais básico, um conteúdo um pouco mais tranquilo, que é a leitura da frase temática dentro da redação do Enem. Eu sei, você que já está fazendo texto, já está no teu quinto, sexto, 10º texto do ano, vai parecer que, putz, pra que falar disso? Mas, deixa eu te falar um negócio. Esse ano a gente começou o nosso curso extensivo e o nosso curso semi-extensivo. E eu vou te falar um negócio muito sério. Não é todo mundo que sabe ler de fato a nossa querida frase temática da redação do Enem. Pode parecer algo muito simples, entretanto, tem algumas firulas, tem um ziriguidum por trás que é muito importante que a gente saiba para poder construir as nossas redações, para que a gente possa cumprir com todos os critérios avaliativos impostos e propostos pelo próprio INEP. Mas chega de enrolação aqui, a gente quer ir direto ao ponto. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é justamente esse conceito de frase temática. Entenda o seguinte, quando a gente traz a frase temática para a nossa redação, o INEP basicamente está querendo trazer o seguinte, um assunto que vai ser trabalhado, só que não de forma muito ampla, mas sim recortado. Ou seja, a gente tem a frase temática propondo esse assunto amplo, só que ao mesmo tempo bem recortadinho, em que você vai focar em uma parte específica. E deixa eu te falar mais um negócio. Essa parte específica que ele vai querer trabalhar é justamente um problema. Então a tua frase temática dentro do Enem sempre, sem exceção, será um problema a ser refletido por você, querido estudante, por você, indivíduo, cidadão que faz parte da sociedade brasileira. Vamos pegar, por exemplo, lá quando foi falado sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Perceba que interessante, você tem um assunto completo, a formação educacional de surdos. Legal? Só que a palavra desafios muda tudo. Você pode sim, se você quiser, trabalhar de maneira muito ampla esse assunto. Você pode falar, putz, é algo muito legal, algo muito interessante. Só que o INEP, ele veio para fazer com que você reflita sobre aquele assunto. Ou seja, ele veio e falou, bicho, me conta um negócio. Quais são os desafios para que isso aconteça? Quais são os desafios para essa formação educacional ela seja efetivada dentro da sociedade brasileira? Olha que massa! Então guarda algo no seu coração. Frase temática, aquela frasezinha que tem no enunciado do Enem lá, é sempre um problema trabalhado em um assunto bem amplo, mas recortado. Mas vamos dar nome aos bois.
Vamos pegar, por exemplo, lá em 2018, quando caiu a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e eu repito uma piada que eu ouvi da professora Amanda Riquicina. Por que um nome tão grande? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Você tem dentro dessa questão um assunto central. Qual que é esse assunto central? Controle de dados na internet. O que significa isso? Vamos analisar, por exemplo, uma situação do cotidiano, em que você está trocando uma ideia com o teu amigo, com a tua amiga, e vocês falam, putz, achei muito massa aquela jaqueta daquela marca específica, achei muito massa aquele tênis. Bicho, eu confesso pra você, vai dar 15 minutos, você vai estar vendo propaganda disso lá no teu Instagram, você vai estar vendo propaganda disso lá no teu Facebook, lá no teu TikTok. Enfim, você tem por trás do consumo de internet justamente esse controle sendo exercido, em que existem marcas que em diversos momentos até parecem que elas estão nos ouvindo por si só. Vamos colocar um outro exemplo. Vamos trazer a questão dos algoritmos para o jogo. Por exemplo, você pega o teu YouTube, você acessa lá gameplay de Minecraft e você vê 2 vídeos. Não sei, deu a louca, você quer voltar 8 anos no passado. Beleza. Você pega, vê esses 2 vídeos. Cara, a tua home do YouTube vai estar entupida com esses vídeos. Por quê? Porque existe um algoritmo por trás que entendeu que você talvez estava se interessando por esse assunto. E quando você está se interessando por esse assunto, começa a recomendar mais. Isso é um tipo de controle de dados na internet, em que eles controlam os dados que você fornece. Eles barra as empresas, o YouTube, a Google, o Marquinhos Zuckerberg, enfim. E olha que interessante, isso por si só é um baita de um assunto. O que o INEP fez? Eu quero que você, querido estudante, faça o quê? Fale sobre a manipulação do comportamento do usuário. Então agora você não pega simplesmente o assunto como um todo. A tua redação não vai ser simplesmente sobre algoritmos. Você está com uma redação recortada, você está com um assunto recortado. Aquele conjuntão gigantesco vai ser um conjuntinho. Qual que é esse conjuntinho? A manipulação do comportamento do usuário. Então você pode ser manipulado por esses algoritmos? Não sei, talvez. Ainda nessa vibe, querendo falar sobre temas que já caíram, vamos pegar o tema de 2017, se não me engano, foi 2017, eu acredito que foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Olha que massa! Anteriormente você tinha o quê? Assunto central e delimitação temática, que é o recortezinho, certo? O recorte temático. Agora, o que você tem? Você tem ainda assim um assunto central. Que assunto é esse? A violência contra a mulher. Beleza? Esse é o teu assunto. A gente tem várias maneiras de abordar esse assunto. O INEP queria que você abordasse de uma maneira específica. A persistência da violência contra a mulher. Então, por que persiste? Quais as consequências dessa violência persistir? Quais as causas para que essa violência persista? Mas você tem mais uma coisa, delimitação geográfica no Brasil. Olha que interessante. Você vai precisar falar sobre esse tema no nosso país especificamente. Nossa, professor, que bagulho óbvio isso. É claro que eu vou falar no nosso país. Sim, mas em 2018 você poderia abarcar com algum outro país. Você não tinha essa delimitação. Então guarda algo no teu coração. Você tem assunto central, você tem delimitação temática, recorte temático especificamente, e você tem delimitação geográfica. Eu gosto de chamar também uma espécie de público-alvo, porque dependendo da situação você pode até não ter no Brasil, você pode ter jovem contemporâneo talvez. Isso funcionaria, isso seria muito interessante de ser refletido, porque algumas temáticas podem ser recortadas apenas para o jovem. Então guarda algo no teu coração. Você tem assunto, recorte e você tem essa delimitação. No caso, normalmente, cá entre nós, é geográfica e é para o Brasil. Não é algo para se preocupar demais, nossa, não vou dormir à noite.
Longe disso, cara, longe disso. Entretanto, ter esse conhecimento pode vir a te ajudar dependendo da proposta que você esteja treinando. Beleza? Vamos para o nosso último exemplo? Nesse caso, eu quis trazer um exemplo de uma proposta que eu aplico para os meus alunos aqui na Argumenta Mais. Essa proposta ela surgiu logo após uma entrevista mais que foi feita no ano passado com a nutricionista Jéssica Campa. Na época eu perguntei para ela, minha querida, o que eu pergunto para a galera? Como que eu consigo aplicar esse conhecimento? Como que eu consigo fazer com que eles realmente trabalhem com todo esse nosso bate-papo? E algo muito legal que ela falou foi saúde nutricional. Então, baseado nisso, eu quis pensar em uma proposta em cima de os impasses relacionados à falta de saúde nutricional no Brasil. Olha que massa! O que a gente pode pensar em relação a isso? A gente tem o nosso assunto, obviamente, sendo a falta de saúde nutricional delimitado no Brasil, né? Como eu falei para vocês, normalmente é algo bem padrão. E quando a gente fala de falta de saúde nutricional, é algo bem aberto, é algo que você realmente pode refletir de diversas maneiras. Entretanto, você tem um recorte, você tem um cortezinho muito específico, que é o quê? Impasses relacionados, obstáculos relacionados. Então, quais são os obstáculos para que essa falta de saúde nutricional ela seja extinta? Quais são os muros que não permitem que a sociedade como um todo possua, de fato, uma saúde nutricional decente, uma saúde nutricional igualitária? Bicho, é uma temática muito legal, particularmente eu gostei muito de ter pensado nela e tal, mas você também tem que analisar o seguinte, você precisaria trazer as causas para esse problema, justamente para mostrar tais obstáculos. Será que não é justamente por conta de uma desigualdade social histórica? Será que talvez não é por conta de uma publicidade muito agressiva dos alimentos processados, em que você tem crianças de 2, 3 anos, cara, comendo bolacha recheada? Pelo amor de Deus, cara, não faz isso com o teu filho, não faz sentido. Você quer matar o teu filho, basicamente é isso. Crianças super novas tomando refrigerante, não faz sentido. Então você pode vir e colocar isso, essa indiferença com os próprios alimentos processados, ou talvez até mesmo a desvalorização dos orgânicos, por talvez serem mais caros, você pode trazer esse tipo de pensamento também. Cara, daria para abarcar com bastante coisa. E o lance eu espero que com essa aula você consiga entender de fato assunto central, recorte temático e essa delimitação geográfica na maioria dos casos, mas talvez essa questão do público-alvo. Beleza, meu querido? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido, espero também que, caso você se sinta confortável, caso você queira, pode nos seguir nas nossas redes sociais, como eu falei, Spotify argumenta.cast e no Instagram, @argumentamais. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!